Olá, meus amigos queridos da Casa do Caminho. É com imensa alegria que nós retornamos a esse canal para que possamos dar seguimento aos nossos estudos do Livro dos Espíritos e aonde essa semana tivemos a grata alegria de saber que as reuniões presenciais de quinta-feira irão retornar. Então, com muita gratidão a toda essa espiritualidade, que pedimos licença para que hoje possamos ainda fazer esse estudo através desse canal, que tanto nos auxiliou, que tanto nos propiciou nesse período difícil em que nós atravessamos da pandemia, para que nós não perdêssemos essa conexão com o Pai. Né, que com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo e de toda a equipe de Dr. Herman, nós estejamos com nossos corações, mentes e almas ligados com o mais alto. E o nosso estudo de hoje vai da questão 907 até a 912, que está dentro das leis morais, né, da parte terceira do Livro dos Espíritos, onde fala da perfeição moral, e esses itens se referem especialmente às paixões. É muito interessante a gente falar das paixões, e esse estudo ele está dentro logo em seguida de virtudes e vícios, porque muitas vezes nós atribuímos, né, os nossos vícios, as nossas questões, as nossas dificuldades a um sentido de paixão que nós trazemos dentro de nós e que muitas vezes nós dizemos que é irresistível. Né? E durante todo esse estudo nós vamos aprendendo que a separação daquilo que é efetivamente do nosso corpo físico e aquilo que é advindo do espírito, ou seja, das nossas questões de vidas passadas, da nossa caminhada anterior na nossa trajetória de vida, e que obviamente é a nossa bagagem, é tudo aquilo que a gente traz conosco para que a gente possa, a partir desse acervo, dar continuidade na nossa trajetória. Então, é tão importante, não é, nós estudarmos e nós nos conhecermos a nós mesmos, porque só tendo a visão mais ampliada do que é aquilo que nos move neste mundo é que vai poder determinar se estamos no caminho certo ou se precisamos ainda fazer aquelas correções tão necessárias, tão preeminentes, tão importantes para que a gente possa ir mudando de patamar, se adequando mais com a nossa proposta de espíritos melhores. Né? E para isso Santo Agostinho já trazia para nós sempre aquela recomendação, não é? Conhece-te a ti mesmo, faça aquela autoavaliação antes de se desdobrar no sono da noite, para que a gente possa fazer uma avaliação sem julgamento, mas com observação do que ainda nos move aqui. Então eu quero deixar para cada um de vocês que nos acompanha aqui essa pergunta, que ela tem que ser uma pergunta que não é para o próximo, é para nós. O que nos move? Para quem eu entrego o meu melhor? O que eu estou fazendo da minha caminhada? Por que nesse ou naquele ponto eu ainda escorrego? Né? E para isso, esse estudo das paixões ele nos auxilia muito, porque ele traz um despertamento daquilo que para nós ainda pode ser alguma coisa considerada boa, mas que pode, em determinado momento, estar nos prejudicando no avanço da nossa melhora. Então, vamos lá. Na questão 907, Kardec pergunta para os espíritos: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E antes que a gente leia a resposta, a gente sempre tem que pensar com o nosso conhecimento, com aquilo que a gente já é capaz de entender. Kardec fez essa pergunta para que os espíritos não deixassem nenhuma margem para a nossa divagação com relação a isso. Mas o que a gente nunca pode esquecer é o seguinte, que se Deus é soberanamente bom e justo, se fez todas as coisas sobre o céu e sobre a terra,
né, da melhor forma, ele não teria colocado para nós nenhum tipo de situação da qual a gente não pudesse tirar o melhor proveito. Então os espíritos respondem: não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, ou seja, a vontade é um atributo da alma, a gente já sabe disso, né? Leon Denis, nas potências da alma, onde ele disserta sobre cada uma delas, no livro Depois da Morte, na última parte, a gente observa que a vontade é um fator determinante para que a gente possa caminhar. Todos os dias, quando a gente levanta, né, nós temos que ter a vontade de fazer alguma coisa, a vontade de nos melhorar, a vontade de trabalhar, a vontade de servir. E a vontade é alguma coisa que realmente nos move. Perdão. Então, a paixão está no excesso, né, do que se acresceu à vontade. Ou seja, a gente tem a vontade, é alguma coisa que é legítimo, mas quando aquilo se exacerba, quando aquilo ultrapassa, né, ele passa a ser uma paixão. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto ao homem para o bem. Tudo, absolutamente tudo que nos foi dado e nos foi colocado foi para que nós usássemos para o bem, para o nosso próprio bem, para o nosso bem coletivo e para o bem da nossa caminhada. Tanto que as paixões podem levá-la à realização de grandes coisas. O abuso delas se faz de uma causa que causa o mal. Então, quando a gente fala assim, eu tenho uma paixão muito grande, por exemplo, né, por medicina, né, por ajudar, por servir, isso vai modificar, né, isso vai motivar aquele que abraça essa profissão, por exemplo, como todas as outras, né, a vencer todos os obstáculos, a passar aquelas noites em claro estudando, a fazer aquelas provas difíceis, a residência, todo o processo, toda a entrega que um médico precisa ter para conseguir, né, concluir o seu diploma e começar a trabalhar efetivamente, né, e em todas as outras profissões também. Então, a paixão é aquilo que nos dá uma satisfação interior e que nos move para fazer o bem. Mas ela tem que estar associada a um equilíbrio, que é o ponto vital para que a gente possa caminhar de forma correta e sadia. Então, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas e passam a se tornar más? Essa linha, ela é uma linha muito tênue, porque nós estamos quase o tempo todo muito distraídos com as nossas emoções, nossos sentimentos e pouco olhamos para nós. Nós sempre temos por hábito, né, observar um comportamento alheio, como que o nosso filho, o nosso companheiro, nossa esposa, nosso marido, o nosso amigo, colega de trabalho, como ele se comporta na sociedade, no meio em que vive. E nós não observamos as nossas próprias realizações. Então, as paixões são como um corcel, e aí os espíritos nos dão essa analogia muito interessante, como um cavalo, né? Que só tem utilidade quando ele é governado. Ele é um instrumento, né? E que se torna perigoso desde que passe a governar, né? Na época, o cavalo, né, era o elemento, talvez, de transporte mais utilizado, né? Hoje, essa resposta estaria como um avião ou como um veículo, né? Então, ou seja, tudo aquilo que pode nos levar para alguma coisa do bem, mas que, se desgovernado, irá produzir um desastre. Então, uma paixão, ela precisa ter controle. E quem é que controla essa paixão? Né? Vamos ver o que os espíritos nos dizem aqui. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento que deixais de poder governá-la e que dá um resultado, um prejuízo qualquer para nós mesmos ou para os outros. Quando o nosso colega estudou na semana passada sobre os vícios e as virtudes, né, na parte dos vícios, vício é tudo aquilo que de uma forma repetitiva a gente não consegue controlar e tem a necessidade de repetir, né? Então a gente vai vendo que tudo está no nosso controle. E muitas vezes nós lançamos mão e dizemos assim, mas a carne é fraca, eu não consigo resistir a isso.
Será que é a carne, é o nosso corpo físico ou é o nosso espírito que comanda? É nessa hora que o nosso estudo da doutrina espírita é tão importante, porque ele nos traz o conhecimento e ele vem nos mostrar o quê? Exatamente que quem tudo comanda é o nosso espírito, ou seja, nós mesmos, é a nossa essência divina. Então, quando alguma coisa se desgoverna na nossa vida, da qual a gente não tem mais controle, da qual a gente se percebe arrastado por aquilo, né? Motivado por uma ação externa, né? Quando o que vem de fora é capaz de nos levar como uma avalanche, né? Numa situação que muitas vezes arrasta uma casa, que né? numa enchente, enfim, esses fatores externos, quando nós percebemos que esses fatores externos são capazes de produzir isso em nós, nós estamos descontrolados da nossa razão, ou seja, o nosso espírito deu lugar para que as nossas percepções materiais, né, e sensoriais dominassem. Mas essa é uma escolha nossa. Em determinado momento, nós optamos para que o mundo decidisse por nós. Então a gente precisa entender que se Deus colocou dentro de cada um de nós o desejo, a vontade e a paixão como algo mola, propulsora para que nós tivéssemos, né, realmente aquele impulso para nos modificar, para produzirmos o bem, para trabalharmos com amor, né, para nos amarmos uns aos outros, esse mesmo impulso também está em nossas mãos. Né? Da mesma forma que quando a gente aprende a dirigir um veículo, a gente precisa passar por uma prova para adquirir a nossa carteira de habilitação, ou seja, é para que nós estejamos no controle daquele carro, porque aquele carro pode ser fabuloso para a nossa caminhada, ele pode ser extraordinário aquele processo, né? Mas é muito importante que a gente tenha o controle. Então, o Kardec traz uma nota bem grande nessa questão 908, onde ele explica essa resposta dos espíritos, dando, né, os apartes que ele colocou. As paixões são alavancas que duplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da previdência, é claro, porque se nós estamos motivados, nós fazemos qualquer atividade de uma forma melhor. Então, a paixão é um motivador, né? Mas se em vez de nós dirigirmos essas paixões, deixar que elas nos dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos anteriormente, que poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga, né? Ou seja, é aquele que dirige um veículo embriagado, né? Que permitiu que aquela paixão pela bebida ou por qualquer outro tipo de droga entorpecente perturbasse a sua mente, deixasse ele sem controle. E assim para todas as nossas questões da vida. Às vezes, nós envolvemos determinadas relações com o nome de paixão, né? De forma exacerbada. E nós somos capazes, muitas vezes, de abafar determinados relacionamentos, né? Pais e mães que abafam a criação dos filhos, filhos que dominam seus pais, maridos que dominam suas esposas, esposas que são super protetoras, quase que como mães dos seus próprios maridos, e por aí vai, uma quantidade, né? Eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre as diversas possibilidades, né, das paixões sem controle, das quais a gente justifica, na verdade, a nossa incapacidade de se observar e frear no momento devido àquele sentimento que ultrapassa a medida da serenidade. E Kardec continua: todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural.
o princípio das paixões não é assim um mal, claro que não, porque nada que Deus faz na criação, nada que Deus fez, faz e fará, será para o mal. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que se assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Então, quando alguém se relaciona com outra pessoa e exacerba essa questão da paixão, o problema não é o outro, e sim ela própria, que não consegue se enxergar alguma necessidade, alguma deficiência, alguma parte de si que falta e vai em cima do outro em busca daquilo que se faz falta dentro dela. Ora, se você busca fora aquilo que te falta dentro e que deveria estar, né, na sua própria natureza, na sua própria sentido de vida, você vai produzir uma ação, um sentimento, uma paixão desgovernada. É isso que Kardec quer dizer. Está no excesso e não na causa. E se o excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Não é? Então, nós vamos vendo que nessa situação, isso acaba virando uma grande bola de neve, porque nós temos uma necessidade. Aí nós vamos buscar fora e não dentro de nós mesmos, porque dá muito mais trabalho procurar dentro de nós, né? Tanto pedido de se fazer reforma íntima, do conhece a ti mesmo, que os espíritos nos falam incansavelmente, mas por quê? Porque nós, na verdade, não exercemos essa tarefa que é tão importante e devida a cada um de nós. Então a gente vai fora, porque num primeiro momento a satisfação chega de uma forma rápida, mas ela se torna insuficiente, então eu preciso buscar mais afeto, mais alimento, mais bebida, mais excesso pelo trabalho, mais satisfação pelo dinheiro, pelas coisas materiais, mais roupa, mais bolsa, mais sapato, mais amores, mais relacionamentos, mais amigos, mais férias, mais viagens, até que o mundo não consegue mais me dar aquilo tudo que eu necessito, porque nada preenche aquilo que não é verdadeiro que está dentro de mim. Então, todo sentimento que eleva, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, afasta-o da natureza espiritual. Vamos observar qual é a nossa natureza. A nossa natureza é espiritual. Nós passamos por um período primitivo para que nós pudéssemos aprender, mas a nossa natureza é espiritual. E isso a gente esquece. É isso que a gente precisa lembrar, que a nossa natureza é espiritual. É isso que a gente precisa sempre ter em mente. Eu sou um espírito, um indivíduo, algo único em todo o universo. Deus fez a mim como fez a meus irmãos, cada um com as suas particularidades. Então não é no outro que eu irei conseguir, né? A minha felicidade mora dentro de mim. É dentro de mim que eu irei buscar todos os recursos, todo o universo que Deus colocou para cada um de nós. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então a gente nunca pode esquecer. Quando estiver diante de um impasse, de uma paixão, de um momento de muito amor, de muita intensidade, nós observarmos esse sentimento, ele nasce no espírito ou ele é um recurso que eu estou buscando no mundo material? Porque se eu estiver buscando no mundo material, pelo menos que eu saiba que aquilo é transitório, que aquilo é passageiro, que aquilo só está enfeitando um momento meu, né? Daí os espíritos mais elevados conseguirem viver tanto tempo longe da matéria, porque eles entendem que a essência deles é espiritual. Eu sei que é difícil para cada um de nós que aqui está na matéria e que não quer sair daqui, não é claro, porque nós temos amor pela nossa vida material que nos foi dada para a nossa caminhada, mas acima de tudo, a gente precisa compreender a nossa essência, que é ser espírito. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Eu adoro essa pergunta, 909. Eu considero ela a pergunta
mais importante de todo o Livro dos Espíritos, né? Que fique claro que essa é uma observação minha, né? Para minha própria necessidade. Porque muitas vezes a gente acha que o esforço deve ser fora, que o familiar precisa fazer o esforço, que os espíritos, né, porque nós somos pedintes o tempo inteiro, então a gente pede para que os espíritos nos auxiliem, ou seja, quando a gente pede para os espíritos nos auxiliarem, e não tem nada de errado nisso, mas a gente está depositando uma parcela dessa responsabilidade na mão dos nossos amigos espirituais, né? Então, os espíritos nos dizem: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Nossa, essa resposta ela é muito impactante. Ela é muito impactante. E talvez, quando nós estamos mergulhados no nosso egoísmo, nós não conseguimos perceber que nós estamos fazendo esforços. Talvez nós estejamos nos esforçando muito em reclamar, estejamos nos esforçando muito em nos lamentar, mas no momento em que nos é colocada a oportunidade do trabalho, do auxílio no próximo, nos falta aquilo, o ingrediente fundamental, a vontade, porque é através do movimento que nós fizermos de nos disponibilizarmos a auxiliar, a ajudar, a fazer o bem, a contribuir, a sermos positivos. Sim, aí nós estaremos vencendo as nossas más inclinações. Inclinações essas que foram construídas ao longo da nossa caminhada, mas que pelo entendimento e acesso que hoje nós temos, já somos capazes de percebê-las e sem julgamento, mas com lucidez, já abrirmos mão dessas nossas questões. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, ou seja, o seu bom anjo guardião, com sinceridade os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. Então, quando a gente se humilda, quando a gente se percebe incapaz, porque já atravessou todo aquele deserto e não consegue vencer e não consegue ter a vontade real para modificar aquilo, mas existe um desejo interno grande de sair daquela situação, a gente pede auxílio, a gente se humilda: eu não dou conta, eu não estou conseguindo, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso da ajuda do meu mentor, eu preciso que Ele me ilumine, que Ele me sopre, que Ele me oriente, que Ele me tire do caminho daquilo que me conduz a uma paixão exacerbada. E eles vêm ao nosso auxílio, porque eles estão prontos e essa é a tarefa deles para nos ajudar. Mas é muito importante que nós não os chamemos para as lamentações, nós os chamemos para as ações. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las, não é? Ou seja, quando nós já estamos na condição de viciosos, de almas viciosas. E aí os espíritos nos dizem assim: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muitos satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas más paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Então é muito comum nós vermos pessoas que dizem: eu gostaria muito de largar o vício do cigarro ou da bebida, né? Gostaria, mas a pessoa ainda se compraz, ela ainda se satisfaz, ela ainda sente prazer naquela situação. Então vai ficar muito difícil, porque a paixão ainda está envolvida e sendo ainda guiada por aquele desejo. E o que a gente percebe muito nas casas espíritas, nos templos religiosos, nos hospitais, nos consultórios, o doente da alma e do corpo que vai em busca de socorro
fica curado temporariamente, né, ou recebe aquela ajuda e volta para cometer os mesmos desatinos que irão levá-lo a chegar naquele ponto novamente. Então, é preciso estarmos atentos se quando nós recebemos a receita adequada, o remédio adequado, seja ele espiritual ou físico, se nós estamos recebendo aquele remédio para realmente sairmos daquela situação e passarmos a agir diferente, ou se só queremos ser tirados daquele momento de angústia para que estejamos prontos o bastante para recomeçarmos no erro novamente. Né? Então, é uma atenção que a gente precisa ter. A consciência, ninguém vai nos dizer isso, somente cada um de nós. Então, vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Né? Vencer essas más tendências, vencer esse vício, né? Vai depender, né, da nossa humildade e da nossa capacidade de nos entregarmos inteiramente ao tratamento, à ajuda, ao auxílio, me perceber impotente diante daquilo que eu mesmo construí para a minha trajetória. Né? E finalmente, Kardec pergunta qual é o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea, ou seja, da matéria sobre o nosso espírito. Essa preponderância que a gente percebe diariamente que o nosso corpo físico, que as coisas do mundo, que aquilo que nos envolve e que nos tira da nossa realidade, né, espiritual, exerce sobre cada um de nós. Na verdade, que nós permitimos que exerça sobre cada um de nós. E os espíritos nos respondem que é praticar a abnegação. Simples assim, né? É uma resposta curta, mas muito profunda, para que a gente possa pensar sobre praticar a abnegação é o quê? Eu abrir o meu armário e dar aquilo que não mais cabe em mim? Não, isso não é abnegação. É eu abrir mão daquilo que para mim e exclusivamente para mim me dá prazer. Não é? Eu tenho que viver uma vida sem prazer? Não, Deus nunca desejou para cada um de nós uma vida sem prazer, senão não nos teria dado esse mundo muito maravilhoso e lindo com o qual nós vivemos. Mas de que forma nós estamos absorvendo o mundo que nos cerca, as coisas materiais que estão para nós como empréstimo, a própria natureza, os alimentos, os prazeres da carne e da convivência com os nossos familiares, tudo isso é lícito, porém com ponderação, com humildade para sabermos que a qualquer momento nós somos ainda capazes de esquecer da nossa natureza espiritual e cedermos aos prazeres que o mundo, né, oferta, mas que estão ali como que numa prateleira. Pega quem tem a consciência de saber usar e devolver, porque todos nós teremos que colocar tudo aquilo que nós utilizamos e mal baratamos na prateleira da vida novamente. Por isso, muitas vezes, ao reencarnarmos, nos faltam muitas coisas, nos faltam muitos recursos, muitas dificuldades se apresentam no caminho, no campo da saúde, quando nós malbaratamos da saúde, no campo financeiro, quando nós mal utilizamos, no campo familiar, quando nós não valorizamos a família que já tivemos. Então, com todo esse conhecimento que essa doutrina maravilhosa nos traz, que nós possamos ainda nesta vida, né, abraçar a possibilidade e segurar as rédeas da nossa vida e dizer: não, eu tenho paixões, eu sinto paixões ainda, mas eu as domino e sou capaz, né, com a ajuda de Deus, da espiritualidade, da equipe do Dr. Hermann, que trabalha incansavelmente em cada um de nós, né, modificar a minha trajetória e fazer com que o meu ser espiritual prevaleça sobre o meu ser material. Que na graça de Deus Pai, Jesus nosso Mestre, queridos amigos que tanto nos apoiam e nos amparam, encarnados e desencarnados dessa casa de amor, possam sempre estar conosco através do nosso estudo, do nosso esforço e pedindo que eles abençoem realmente todas as nossas tarefas no bem.
Muita paz a todos.